Olá, o vídeo de hoje é sobre a artrose do ombro. A artrose é a principal doença articular de todo mundo, sendo que o ombro é a terceira causa entre elas, ficando atrás apenas do joelho e do quadril. A doença ocorre por uma perda de cartilagem nos ossos da articulação, que é o tecido que recobre os ossos e faz com que eles consigam se movimentar sem atrito entre eles. No caso do ombro, que é uma articulação formada pela cabeça do húmero e pela glenoide, que é uma estrutura levemente achatada em formato de pera, que serve como suporte para a cabeça do húmero se movimentar. Nesse caso, então, temos um caso de artrose quando a cartilagem da cabeça do húmero ou da glenoide está machucada. A artrose do ombro pode ser dividida entre primária e secundária. As artroses primárias são aquelas que não apresentam uma causa específica para a doença. O que se sabe desse tipo de artrose é que existem alguns grupos na população em geral que apresentam maior probabilidade de apresentar a doença. No caso da artrose do ombro, sabe-se que ocorre mais em pessoas do sexo feminino, caucasianos e obesos. As artroses secundárias são aquelas que apresentam algum fator que causou uma lesão articular, ou seja, alguma doença ou algum fator prévio que tenha machucado a cartilagem. Os principais fatores são artrite reumatoide, uma osteonecrose da cabeça do húmero, uma infecção, uma luxação do húmero ou alguma fratura prévia. A artrose deve ser diferenciada de uma doença que chama artropatia do manguito rotador, que é uma doença associada a uma lesão grave do manguito rotador que gera uma degeneração articular, porém é uma doença com uma história diferente, uma evolução diferente e um tratamento diferente. A história natural da artrose ela pode ser de anos, meses, mas sempre é uma história longa e a gente não consegue delimitar em quanto tempo ela vai piorar. Ou seja, o paciente pode ter uma artrose leve, que demore anos para virar uma artrose grave, ou uma artrose que evolui um pouco mais rápido. Com o tempo, a artrose gera uma rigidez associada à dor, que limita funcionalmente as atividades do dia a dia e diminui a qualidade de vida. Essas limitações normalmente são mais aparentes em atividades do dia em que se movimenta o braço acima do ombro. Como assim? Como a gente vai pegar um objeto em um lugar mais alto, ou então a gente vai estender uma roupa no varal, ou então em movimentos que a gente faça uma rotação externa do ombro, como para colocar uma camisa. Essa dor normalmente é pior à noite, que faz com que o paciente tenha dificuldades para dormir ou até acorde à noite por causa da dor. O diagnóstico da artrite a gente faz com uma boa história clínica do paciente, vendo o tipo de dor, onde que é a localização da dor, e a gente usa exames de imagem para avaliar. No caso dos exames de imagem, o primeiro exame que a gente vai pedir é uma radiografia do ombro, que a gente vai ver formações de osteófitos, que são novas ossificações no ombro provenientes de alterações degenerativas da cápsula articular, principalmente na região inferior da cabeça do húmero. É importante a gente diferenciar essas alterações da artropatia do manguito rotador, que também apresenta degeneração articular na radiografia. Porém, nessa radiografia, a cabeça do húmero vai estar mais alta do que a sua posição original e as alterações degenerativas vão acontecer mais na região superior da articulação, porque a cabeça do húmero vai para cima e a gente vai ter um atrito maior na região superior da articulação. E no exame físico, o paciente não vai ter aquela rigidez. Ele pode até ter uma dificuldade de movimentar a articulação, mas quando o examinador movimenta o ombro dele, ele tem uma movimentação livre do ombro. Além disso, a gente pode pensar em outras hipóteses diagnósticas para dor no ombro em pacientes acima de 50 ou 60 anos. Por exemplo, a gente pode pensar em lesões no manguito rotador ou aquela doença que chama capsulite adesiva ou ombro congelado, em que o paciente também vai apresentar uma rigidez do ombro, mas normalmente o paciente é um paciente um pouco mais jovem, com uma história um pouquinho mais curta, uma piora mais rápida, uma piora dos sintomas um pouquinho mais rápida. Para o tratamento da artrose, é importante um tratamento multiprofissional, ou seja, um tratamento com ortopedista, fisioterapeuta, fisiatra, um clínico geral, para que o tratamento seja completo.
Inicialmente a gente usa medicamentos analgésicos, principalmente os anti-inflamatórios, para melhorar a dor e para o paciente conseguir voltar a movimentar o braço sem que esteja dor a qualquer tipo de movimento. O uso desses medicamentos também pode ser associado aos medicamentos injetáveis, que normalmente a gente usa corticoides. Como que a gente pode usar um corticoide? O corticoide pode ser usado por medicações por boca, medicações injetadas na articulação ou na musculatura. Na articulação, a gente usa injeções de corticoide diretamente na articulação para a gente tentar diminuir a inflamação local para que o paciente consiga evoluir melhor nos exercícios na fisioterapia e que tenha menos dor no dia a dia. A fisioterapia também tem um papel importante para a gente realizar movimentos para ganhar de volta o movimento que a gente tinha no dia a dia. Ou seja, é importante para a gente fazer alongamento da articulação, fortalecimento dos músculos que ficam ao redor do ombro, para a gente conseguir ter um movimento mais harmônico do ombro, menos doloroso e que seja possível a gente conviver com essa doença sem que a gente tenha uma diminuição de qualidade de vida. O tratamento cirúrgico deve ser reservado para pacientes que não tiveram um tratamento conservador efetivo, ou seja, não tiveram melhora da dor ou da movimentação do ombro. Existe uma possibilidade de tratamento por artroscopia, com uma tentativa de limpeza articular, em que são retirados os tecidos inflamatórios, realiza-se uma liberação da cápsula articular e trata-se todas as lesões tendíneas que podem estar gerando dor ao paciente e também limitando a movimentação. Porém, a grande maioria dos casos recebe indicação para tratamento com prótese de ombro, por ser um tratamento em que possivelmente haverá uma melhora mais efetiva da dor e da movimentação. A prótese do ombro é uma cirurgia em que é realizada a substituição da parte da articulação que está comprometida por uma prótese metálica. Vamos ver um exemplo. A prótese parcial, uma hemiartroplastia, é quando a gente substitui a cabeça do húmero por uma prótese metálica. Ela é indicada em pacientes que apresentam uma artrose apenas na cabeça humeral, jovens, ou seja, que também não tem alteração na glenoide. A prótese total é a substituição de toda a articulação do ombro, ou seja, a gente vai substituir a cabeça do húmero e a região da glenoide por componentes metálicos. Então ela vai ser indicada em pacientes idosos que apresentam alterações degenerativas em toda a articulação. O último modelo é a prótese reversa do ombro, que é uma prótese com uma biomecânica diferente. Nessa prótese também são substituídas a cabeça do húmero e a glenoide. Porém, os componentes da prótese apresentam uma forma diferente, sendo que a cabeça do húmero é substituída por um componente que lembra a glenoide, que é um componente côncavo, achatado, enquanto a glenoide é substituída por um componente redondo, que lembra a cabeça do húmero. Essa prótese foi desenvolvida para pacientes que apresentam artrose com uma lesão extensa do manguito rotador, pois nesses casos não temos os tendões do manguito para dar um suporte e uma estabilidade para o ombro conseguir ter uma mobilidade normal. Então a gente vai ter que fazer uma prótese que tenha um tensionamento do músculo deltoide, que é esse músculo aqui na lateral. Tensionando ele, o deltoide consegue funcionar como os tendões do manguito rotador. Então a gente consegue recuperar os movimentos do ombro sem ter os tendões do manguito rotador. Bom, esse vídeo foi sobre artrose do ombro. Espero que tenha te ajudado e esclarecido todas as suas dúvidas. Um abraço.